Estou relendo Um Defeito de Cor e tá sendo uma experiência um pouco diferente. Eu queria contar um pouco como tá sendo essa experiência, com alguns spoilers. Eu acho muito difícil alguém não conhecer ou já ter ouvido falar. Essa é a capa que foi lançada em 2024. Ela tem algumas ilustrações bem diferentes da primeira edição, que é uma edição bem mais simples, grande também, mas bem mais simples. E uma coisa curiosa é que tem uma entrevista da Ana Maria Gonçalves, que é a escritora do livro, que ela fala que até hoje não foi traduzido para nenhuma língua, porque não tem investimento. E eu fico assim, cara, esse livro era uma necessidade, assim, ele ser traduzido, assim, para todas as línguas, porque ele conversa com vários países, né? A história do Brasil conversa com vários países. E é um livro muito bonito, né? Essa edição. Ele vem com uma outra capinha que não sei onde tá agora. O livro é da escritora Ana Maria Gonçalves, como eu disse, e conta a história de uma menina de aproximadamente 10 anos que está em um país de África. Eu não vou lembrar os pormenores, porque eu não tenho essa cabeça, mas ela tem em torno de uns 10 anos. Uma das coisas muito interessantes, que eu acho que é um subtexto, às vezes nem foi a intenção da autora, né, mas eu percebo que como a estrutura capitalista fomentou mercados em África para que a escravidão, né, e a captura de pessoas se tornasse uma forma de vingança por guerra entre pessoas ali, entre grupos de África, por dinheiro, enfim, a estrutura capitalista forneceu essa forma de... Hoje a gente pode falar, né, de crime que aconteceu em África, assim. Eu sei que é uma estrutura muito grande para eu explicar, eu nem saberia explicar tudo, mas essa escravidão só aconteceu porque os países europeus quiseram que acontecesse. Eu acho que tem gente que usa esse livro para poder condenar pessoas negras hoje no Brasil, por exemplo, dizendo que os próprios negros tiveram escravizados, mas se você der uma lida, uma pesquisada um pouco mais aprofundada, você vai entender que não é simples dessa forma. Logo no início a gente conhece essa protagonista que chama Kendé, ou Kehinde. Eu já ouvi as duas pronúncias e eu prefiro Kendé. A gente vê a narração dela de como que é a vida dela com a irmã dela que chama Tayo, com a avó, com o irmão mais velho e com a mãe. Eles têm uma estruturinha ali, que eles moram ali naquela região que parece ser tranquila, mas se sabe que existe, que tá acontecendo guerras e pessoas estão sendo capturadas. E aí depois de um acontecimento que é bem pesado, assim, é uma cena de... Vou escrever aqui. É bem pesada e aí tem mortes e aí só sobra a avó de Tayo e Kendé, e elas precisam ir embora dali. Então elas decidem ir embora para alguma outra região, que é muito interessante ver que a Kendé, ela não conhece aquela África colorida, com comerciantes, com uma vida de cidade, né, grande assim. E aí ela fica muito encantada com aquela experiência que ela tá tendo, e é muito bonito de ver, né? Porque a gente, principalmente no Brasil, tem muito essa visão de que a África é um lugar pobre, né? O continente inteiro é um lugar pobre, que precisa de ajuda, que precisa adotar crianças e que não tem água e que é um país amaldiçoado. Enfim, eu acho que é muito curioso ver como essa síndrome de Salvador, né, branco, tende que se não existisse a escravidão, talvez não teria... A sociedade não seria como ela é, e realmente não seria, porque a evolução ela não tem que ser linear, né? Ela não tem que ser de acordo com o que um outro grupo acha que tem que ser. Eu vi um vídeo esses dias mostrando uma sociedade, um grupo de nativos negros, que se assemelham ali com indígenas, e eles muito impressionados com as evoluções, né, de que pessoas brancas estavam levando para ele, que era faca, espelho, tocando no corpo, porque ele achava que a cor branca era uma tinta, enfim. E aí o cara tá falando assim, olha como que é a evolução, né, a gente tá vendo... E sim, eu acho que ele tava nas melhores da intenção, mas o vídeo dá a entender de que a gente é muito evoluído, que, enfim, eu não acho que a gente é tão evoluído quando a gente
prega ser, né? Mas o livro mostra isso, esse início dela conhecendo esse outro ambiente que ela não conhecia. E aí, nesse período, as duas irmãs, que são gêmeas, inclusive, elas resolvem dar uma passeadinha ali para um lugar que não era para elas irem, porque era onde aconteciam as trocas, né? De escravizados, enfim. E aí um cara lá vê as duas e fala, ai, quero elas. Eu vou dar de presente pra uma pessoa. E pega as duas, assim. É inacreditável. E elas têm, nesse período, nessa idade aí de 10 anos, e é muito inocente, né? Você perceber que tudo que tá acontecendo aos olhos de uma criança, assim. E aí você vai entendendo várias questões sobre a mistura de povos, né? Porque alguns sequestrados, vamos falar assim, eles estavam sendo misturados com pessoas que às vezes eles eram inimigos, com pessoas que não falavam a língua deles, com religiões diferentes. E a protagonista, ela vai percebendo isso ali naquele período que ela fica presa ali. Até que elas são levadas pro navio. E uma das cenas mais tristes que tem, assim, revoltante também, é quando a avó delas, ela implora para ser levada junto, porque eles não levariam ela, porque ela já era uma senhora de idade, então ela não teria muito o que oferecer. E aí ela implora e eles acabam levando ela junto, e aí começa toda a trajetória ali do navio negreiro, que assim, arranca pedaços da alma. Quando Kendé chega no Brasil, ela chega sozinha, e toda a trajetória do navio negreiro é de muita descoberta e de muita tristeza também, porque ali naquele espaço é de mijo, fezes, sangue e morte, assim, é tudo que tem ali, e elas escrevem isso. Ela escreve isso em algum momento, e é onde você aprende bastante sobre como muitos trazidos de África eram muçulmanos, assim, e como até ali dentro daquele espaço pequeno, eles acreditavam que estavam sendo levados para um lugar melhor, de acordo com a fé deles, e eles continuavam sendo fiéis, fazendo as orações, enfim, acontece várias coisas. E é muito triste, assim, ver tudo o desenrolar das histórias e o que faz com que Kendé acaba chegando sozinha no Brasil. Quando Kendé chega no Brasil, ela percebe que algumas pessoas estão sendo apagadas, assim, do que elas são, né? Perdendo o nome, a identidade. E eles têm várias teorias do que vai acontecer no Brasil ou não. E aí ela foge pra não ser apagada. Mas depois de um tempo ela acaba recebendo. Ela precisa ter um nome cristão, um nome branco. Luísa. Mas é muito bonito porque tem uma parte que ela fala que no secreto e pros orixás dela, ela ainda seria Kendé. Quando eu disse que me chamava Kendé, o nosso dono pareceu ficar bravo e um dos empregados perguntou novamente, em Yorubá, que nome tinham me dado no batismo. Eu repeti que meu nome era Kendé e não conseguia entender o que diziam entre eles, enquanto o empregado procurava algum registro na lista dos que tinham chegado no dia anterior. O que sabia Yorubá disse para eu falar o meu nome direito, porque não havia nenhuma Kendé, e eu não poderia ter sido batizada com este nome africano. Devia ter um outro, um nome cristão. Foi só então que me lembrei da fuga do navio antes da chegada do padre, quando eu deveria ter sido batizada, mas não quis que soubessem dessa história. A Tanisha tinha me contado o nome dela, Luísa, e foi este que adotei. Para os brancos fiquei sendo Luísa Gama, mas sempre me considerei Kendé. O nome que a minha mãe e a minha avó me deram e que era reconhecido pelos vuduns, por Nanã, por Xangô, por Oxum, pelos Ibejis e principalmente pela Taiobô. Mesmo quando adotei o nome Luísa por ser conveniente, era como Kendé que me apresentava ao sagrado e ao secreto. E é muito legal o quanto ela se resguarda e o quanto ela foi perseverante nesse início, assim, porque ela pula do navio e tal, tenta fugir ali, e eles acabam não batizando ela, e é só depois que ela recebe esse nome. E a relação dela com os orixás é de muito respeito dentro do que ela pode, assim, porque
não dá mais pra ser como era antes. E dentro do navio, a avó dela tenta ensinar o máximo que pode pra ela, porque ela é muito nova ainda, né? Ela só tem 10 anos, então você vê que a memória preta já é perdida nessa trajetória, assim. Uma coisa que a avó dela talvez levaria tempo pra ensinar, né? Teve que correr pra fazer com que ela aprendesse um pouquinho. E um legal também é que tudo tem, os nomes têm muito significado, né? Os nomes que eles recebem. Tem uma parte que mais pra frente fala muito sobre os abicus, eu não sei se assim se pronuncia, que são espíritos que fazem acordo entre si para quando eles irem pra Terra, eles voltarem de uma forma específica, rápida. E aí todo filho que nasce é abicu, e você descobre isso com uma espécie de pai de santo, eu não lembro agora como que chama. Ele faz os jogos dos búzios e aí vai descobrir se a sua criança é abicu ou não. E aí dá um nome para uma criança que signifique algo como fique, você é amada por todos, por exemplo, ajuda nesse processo. E quem der mais pra frente sofre muito com isso. Eu tô no capítulo 8 de 10. Eu já li muita coisa, tem muita informação. São quase 1000 páginas. Não é o maior livro que eu já li, mas tudo precisa ser absorvido. E é muita coisa, gente. Eu queria poder ter a experiência de absorver mais, assim, esquecer menos, mas é muita coisa e é um livro e tanto, assim. Tem uma parte que me marcou muito também, que é uma outra violência sexual que quem der sofre junto com uma outra pessoa, né, um outro rapaz. Só que quem der, a partir disso, a vida dela segue para um rumo e a desse rapaz para outro. E aí isso me faz pensar que a violência contra homens pretos, elas parecem que são feitas para exterminar de uma vez. Não que isso não aconteça com a mulher, assim, mas é uma reprodução que eu vejo. E não a partir dessa violência que acontece, porque a violência contra homens pretos normalmente é, tipo, me lembra um pouco Davi e Golias, uma analogia nada a ver, mas me lembra um pouco porque na igreja eles falam muito que Davi tacou a pedra, mas logo depois ele correu pra cortar a cabeça de Golias, porque se Golias levantasse, uma pedrinha não ia resolver. E eu sinto que, eu percebo que a violência contra homens pretos, elas têm essa mesma ideia, que é, precisamos exterminar, porque se eles se levantarem, não tem o que a gente faça. Então, é muito cruel o que acontece com esse outro rapaz. E a partir daí, eu sinto que quem der, ela começa a ter uma sorte sobrenatural. Assim, sobrenatural mesmo. Ela tem momentos que todo mundo em volta dela acaba sofrendo alguma consequência, mas ela não. Me parece um pouco novela também, uma narrativa um pouco novelística. E não tô falando que isso é ruim, mas eu acho que, na minha mísera experiência, poderia ter tido algumas outras amarrações narrativas que fizesse com que quem der sofresse, mas que ela percebesse o sofrimento de uma outra forma, assim. E eu acho que ela tem muita sorte. Eu acho que é muito também pra gente poder acompanhar a narrativa dessa invenção do que foi a vida de Luísa Maim, né? Que é a mãe de Luiz Gama. Mas é só um achismo. E essa sorte me faz, às vezes, parecer que quem der é um pouco egoísta, assim. Ela quer sobreviver a qualquer custo, mas ao mesmo tempo, ela não é a qualquer custo, tipo vilã, tipo, se tiver que matar, vou matar. Não é isso. Eu não sei explicar. Mas ela é muito importante, assim, ela tá no centro de muita coisa. Na Guerra dos Malês, que é uma coisa que eu não lembro de ter visto na escola, que é muito importante, foi não é guerra, revolta dos Malês, que foi um planejamento de negros muçulmanos escravizados e livres a fim de trazer a liberdade, né? Porque já tinha conversas, né, de países europeus estarem querendo incentivar o Brasil de não ter mais escravos, mas acabou que o Brasil só parou de traficar escravos de forma pública e fazia de forma ilícita, mas ainda movia os escravizados dentro do território, o que não mudava nada, né?
E aí, sabendo disso, esses dentro do livro, né? Não sei se é o recorte inteiro da história. Sabendo disso, foram criando movimentações e quem der tá no meio disso, lá na frente, tá, gente? Ela tem 2 filhos já nessa época. Ela acaba perdendo um, com spoilers, igual eu falei. E, enfim, ela já tem uma outra bagagem. Eu não acho que ela é tão mais velha, ela deve ter uns 20 anos e poucos nessa época. Mas é isso, ela tá no centro de tudo e ela tem uma sorte sobrenatural. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu tava na faculdade, eu acho. E eu tive uma cartaz, assim, eu fiquei, meu Deus, impressionado, amei tudo. Esse livro não tinha um defeito. Hoje eu já consigo gostar dele sabendo dos defeitos que ele tem, sabe? Porque eu acho que nenhuma literatura pra todo mundo vai ser perfeita, né? Continua sendo um dos meus livros preferidos da vida. Mas eu acho que eu não tenho a mesma percepção que eu tive quando eu li a primeira vez. Quando eu terminar, eu volto, ou não, não sei, pra dar meu veredito final. Como eu disse, falta isso aqui, ó, pra acabar. Eu até escrevo algumas coisas, não vai dar pra ver. Só que tem hora que eu só quero ler. E é um livro, gente, que tem hora que ele parece até um pouco acadêmico, porque quem der, ela tá contando a história, né? Então é como se fosse uma espécie de uma carta. De certa forma é. Então, ela quer detalhar tudo que ela lembra. E aí, às vezes, eu fico assim, ai, querida, tá bom, eu entendi. Mas é necessário, eu acho que se faz necessário. Quero muito saber como vai terminar. Eu acho que eu já presenteei esse livro pra várias pessoas. Eu sempre que eu tenho grana, que eu tô financeiramente bem, eu sempre presenteio com esse livro porque eu acho que ele tem um peso para a história do Brasil muito potente. Por isso que eu acho que ele precisa ser traduzido, até mais do que ter uma adaptação, por exemplo. Mas, olha, eu tô fazendo teatro. Se algum dia eu tiver adaptação, né, eu quero ser nem que seja um figurante nesse livro. Tô brincando, eu queria muito ser Fatumbi. É o personagem que eu mais gosto, assim. Ele é um dos melhores amigos da Kendé. Ele é um muçulmano. Ele é quem ensina Kendé a ler. É muito legal. Eu gosto muito dele, apesar dele não ter tanto aprofundamento, porque ele não tá sempre próximo da Kendé. Mas vai que trabalha uma série. Aí poderiam trabalhar esse personagem. Então eu queria muito ser ele. É isso, gente. É isso. Depois eu volto.